E muito do que a Mayara falou dessas relações, teve recentemente um amigo meu, ele me mandou uma charge que dizia assim: a empatia nasce dos laços que criamos. E é muito interessante porque é exatamente isso, né? Essa falta de laço, essa falta de afeto que hoje eu percebo muito na sociedade, muito no momento que a gente vive, né? Esses laços virtuais, esses laços irreais, digamos assim, que as redes sociais nos proporcionam, porque é verdade. Eu acho que o contato não presencial, ele é de certa maneira irreal, ele é de certa maneira fictício, porque você não tem 100% de certeza de como a pessoa está, de como a pessoa está passando aquela mensagem para você. Então, se é verdadeiro, se essa pessoa tem foco naquilo que você fala, entende? Então, passa um sentimento um pouco fictício da ação. Passa um sentimento um pouco fictício, entende? Dessa relação virtual. E é perfeito. A fala da Mayara é simplesmente perfeita. Juan, você quer acrescentar alguma coisa? Opa, quero sim. E esse rolê todo aí que vocês estão trazendo, cara, na hora eu pensei na gente do Vez e Voz. A Mayara falou da questão da ideia, né? Que uma ideia sozinha, ela não é nada, mas uma ideia apoiada, ela se torna um movimento. Eu lembrei muito do nosso momento, daquela nossa reunião, Ana, que foi quando a gente comentou para todos da nossa ideia de criar esse podcast. Que na real, alguém tinha puxado, não sei se foi até você, Gabriel, ou se foi o Vini, que falou assim: opa, vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que, aí vamos fazer um podcast. E aí foi que a gente veio com essa ideia, sabe? E por mais que você tenha trazido isso, Gabriel, e eu super concordo, você teve algo que eu não percebi na gente, foi essa questão da irrealidade das nossas ideias, tipo, dos nossos sentimentos, tá ligado? Exatamente. Porque tudo nosso bateu, sabe, gente? No momento que a gente falou, tipo, vamos criar o podcast, vamos criar. Já veio a Mayara com o pessoal, a gente já foi delegando quem quer ficar com o quê. Aí veio o Instagram, veio o TikTok, sabe? Então é um pouco disso. Acho que de fato a gente está num momento que os sentimentos estão um pouco táteis. A gente não consegue ter muito contato com muita coisa. Ô, Nós. Juan, Oi, você sabe de uma coisa? Desculpa te interromper, pode mas falar. eu acho que essa relação que a gente teve, esses laços tão fortes que nós criamos, e essa interação tão boa que nós temos, vem muito do fato de nós sempre sermos sinceros. Então, desde o Vez e Voz, cada um ver o lado, não frágil, mas o lado mais emocional, o lado um pouco mais humano das pessoas, entende? Hoje eu vou sair um vídeo, quinta-feira no caso, né? Sair um vídeo meu falando sobre sobre essas relações e sobre como nós temos um padrão de comportamento nas redes sociais, entende? Então, eu acho que esses laços, essa interação que nós temos, vem muito disso, de nós sempre trabalharmos com os nossos emocionais nos encontros. Então, nós estarmos acostumados a ver o emocional, a ver o lado mais humano das pessoas, dessas pessoas que compõem o Vez e Voz e as mídias do Vez e Voz, entende? Não, eu entendo. E, cara, você falando assim, eu posso dizer que, por exemplo, pra mim, eu acho que eu não tive muito disso, assim, na minha vida, né? E eu acho que parte do que você trouxe, acho que a Mayara pode também dizer, e a Ana, né, que foi uma das maestras, porque parte, tipo, disso que você trouxe, eu aprendi no Vez o Voz, sabe? Você tentar se conectar com o que a pessoa tá trazendo, sabe? Não só ouvir e depois ir fazer outra coisa. Isso eu acho que eu aprendi, entendi, pude aplicar no próprio Vez e Voz. Então, por isso que a gente aqui veste a bandeira do projeto, tá? E aí, Mayara, eu queria que você falasse um pouco. Também você tinha trazido, né, no começo essa questão de que você queria ser professora, né? Na infância você brincava de ser professora. Eu queria até, não só que a Mayara, mas que você também, Ana e Gabriel, trouxessem aí também a, qual que eram as suas profissões da infância. A minha era ser astronauta, tá? E a de vocês aí, gente? Olha só, Juan, ser astronauta, que interessante. Muito bacana. Para mim, eu tenho dessa memória da Maiara, que era de brincar muito de escolinha. Mas sabe que uma outra coisa, né, que eu gostava muito era a questão do mar. Então eu pensava muito em ser mergulhadora.
Então eram as duas profissões que eu estava muito ali, né, vivendo, mas não tinha imaginado que eu ia me tornar uma professora, não tinha tanto essa projeção, né? Mas o quanto essas situações de infância vão dizendo coisas pra gente, né? Depois, quando as coisas se realizam, aí você fala, agora eu entendi, né? Então, para mim, tem um pouco dessas memórias que a Mayara compartilhou. A minha principal profissão, quando eu era criança, e brincava muito, era professora. E até hoje isso reflete, porque, por exemplo, tudo que eu aprendia no e-mail, eu ensinava para as minhas bonecas. Então, eu acabei desenvolvendo uma facilidade muito grande de explicar alguma coisa para as pessoas, alguma coisa que eu sei que eu domino, né? Alguma coisa que eu tenho confiança, que eu sei eu consigo explicar muito bem. E, nossa, eu sempre fui muito encantada pela profissão professora, porque eu acho que é uma profissão incrível. A pessoa dedica a vida dela para ensinar as outras pessoas, e para mim isso, nossa, sem comparações. Perfeito. E olha, eu já tive várias profissões que eu queria exercer, mas eu acho que quando eu era bem pequenininho, eu queria, muito por influência familiar, sabe? De ser arquiteto. Eu nem sabia o que um arquiteto fazia, mas minha avó falava, não, você tem que ser arquiteto, você tem que ser arquiteto. Aí eu falei, então eu vou ser arquiteto. Com o passar do tempo, eu fui mudando esse pensamento. Eu queria trabalhar vestido de Mickey, porque eu achava que era legal, que eu via aquelas propagandas, né? Muito por influência dos comerciais que eu via na TV. E de uns tempos pra cá eu foquei muito em pedagogia. Então, primeiramente, eu fiz futebol por 2 anos. E eu queria ser professor de educação física caso o futebol não desse certo, né? Porque primeiramente eu queria ser goleiro. Então, gostava de esporte e de pedagogia. Mas, com o passar mais ainda dos tempos, eu percebi que educação física não seria a minha área. E estudando para passar em um vestibular, né, um vestibulinho da ETEC, eu meio que desenvolvi um amor muito grande por humanas, especialmente história. Então, hoje o que eu mais quero ser é professor de história, mas... E é isso, sabe aquela profissão que você fala, mano, como eu nunca pensei nisso antes, entende? Eu entendo isso muito bem, sabe? Como a gente já tratou aqui nos podcasts, a educação ela chama, né, Ana? Falo isso muito pra você, falei pra Cris também. Ela chama a gente, então isso é um chamado. Eu também, atualmente eu tô nesse rolê aí, viu, Gabriel? Mas agora, com algumas coisas que eu tô fazendo, eu tô vendo que eu tenho outros talentos, né? Coisas que eu posso exercer, assim. E hoje aí, Mayara, o que você tá pensando pra hoje aí? Já tá chegando a tua fase de começar, se você já não está pensando aí bastante no Enem, vestibular, essas coisas, tipo, o que você tá pretendendo aí pro futuro? Olha, eu confesso que assim que eu entrei no ensino médio, eu não tinha certeza de profissão. Eu já pensei em ser design de interiores, ser arquiteta, já pensei em vou tentar ser professora de novo. Só que eu não sabia, tipo, professora, mas professora exatamente de qual disciplina, né? Vamos ver. E pesquisando muito, principalmente na quarentena, né? Eu tava com muitas dúvidas sobre isso e muito tempo. Então, eu pesquisei muito e atualmente eu quero cursar Ciências Sociais para ter uma boa base e cursar a minha paixão, que é Filosofia. Nossa, que top. Uma coisa, olha aí, Ana, você pode falar muito bem disso porque um movimento, né, que eu vi muito nas minhas escolas, e que até você, Gabriel, Mayara, pode falar assim também, é por essa questão de que muitos professores, quando a gente diz eu quero ser professor também, eu sonho com isso, né? Aquele olhar de tipo... Aquele olhar que a gente sabe, tipo, meu, o que você tá me falando? O quê? Porque eu acho que com o passar do tempo, né, essa profissão foi perdendo a importância. Até o Gabriel já falou bastante disso também. Tem conversas em off pra mim. Dessa questão toda a educação em geral tá desacreditada, né? E aí, para você pode falar também disso, Ana. Talvez seja legal ver que jovens como nós, a gente pondera seguir por esse caminho também. Acho que você tem tido contato com um pouco disso, dessa questão do professor estar desacreditado, não só pela questão financeira, mas
pela questão toda da importância do professor que vem sendo perdida cada dia um pouco mais. Bem importante, Juan, o que você está trazendo em relação à educação, a esse viés do professor quanto à desvalorização, né? Porque, para mim, a educação, ela sempre foi uma escolha de olhar para o desenvolvimento humano. Não só no aspecto de dar a aula, né? De você passar um conhecimento. Isso, para mim, sempre foi algo que me intrigou, né? Para mim, ser professor nunca foi passar um conhecimento, foi muito mais ali construir, né, no aspecto com o outro, um relacionamento, porque a educação ela tem também essa base que para mim ela é fundamental, a construção de vínculo, porque a partir da construção de vínculo você desenvolve outros elementos. E escutar vocês falando, né, que desejam trabalhar com desenvolvimento humano, com educação, me dá uma grande, né, como eu sempre já disse, como eu já disse em outros momentos para vocês, uma grande esperança importante para o nosso país, né, para aquilo que a gente vive. E exatamente pelos potenciais que vocês têm e pelo que vocês demonstram cada dia. Então, pensar na educação das pessoas também que às vezes não só o professor que muitas vezes não acredita, né, nele mesmo, na própria educação, né? Eu já escutei várias falas, eu trabalho com educação há 20 anos. Então, já tive várias experiências. Mas o quanto a gente precisa, muitas vezes, ressignificar alguns caminhos, né? Pensar na educação como um outro aspecto que potencializa toda a cultura. E vocês trazendo isso dessa maneira, para mim aqui, né, ao mesmo tempo que traz reflexões, né, como eu tô colocando, gera para mim uma coisa de muito ânimo.